E aqui no Redação no Ar, a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Independente o Henrique Laub, ele que é produtor, audiovisual e roteirista, também diretor do curta Drapo a Bandeira. Ele vai falar um pouco mais sobre a produção desse filme, que é produzido por moradores de Encantado e Lajeado, está participando do Festival de Cinema de Gramado, um dos mais renomados aí do Brasil. Vai falar um pouco mais pra gente desse projeto, que tem participação de 12 imigrantes haitianos e conta também parte da história de um povo que adotou o Vale do Taquari para ser o seu novo lar. Bem-vindo aqui à Rádio Independente, boa tarde. Boa tarde, Gabriela, boa tarde, Luiz, todos os ouvintes. Pois é, a gente tem essa estreia então marcada para o sábado, dia 13, na 50ª edição do Festival de Gramado, né, uma importante marca no nosso cinema daqui, e a gente fica muito feliz de estar ocupando esse espaço. É um curta que foi, então, como tu comentou, realizado aqui no Vale, né, em Encantado e Lajeado, e tem ali como estrelas, né, no elenco, imigrantes haitianos, né, que já estão há 10 anos, né, vão fazer agora, os primeiros chegaram ali em Encantado, fazem 10 anos atrás, então a gente tem esse curta para contar um pouco dessa história desses imigrantes, ao mesmo tempo que a gente resgata essa linda história da independência haitiana, né, que o Haiti... muita gente não sabe, foi o primeiro país independente da América Latina e o primeiro república no mundo a abolir a escravidão. Então eles têm toda essa história que muita gente, né, a gente não fica sabendo. Então o filme vem um pouco para resgatar esses ideais que foram super importantes ali no século XVIII. E a obra é um formato documentário. Não, aí que tá. Acho que mistura um pouco de documentário, mistura ficção, porque o interessante desse filme é que eles representam a si mesmos, né, enquanto imigrantes, mas também representam personagens históricos dessa revolução. Então, a gente tem ali no cartaz, que depois vocês podem ver, acompanhar na internet, tem o Dessalines, que foi um general. Então, ao mesmo tempo que o Bill Wade, né, que é esse ator, está representando a si mesmo enquanto imigrante, ele também representa essa figura histórica. Então, tem uma interrelação de tempos, né? E também é um curta muito musical. Cada um dos 4 personagens principais interpreta uma música. Então, a gente também evidencia essas expressões artísticas são muito fortes, né, no povo haitiano. Você falou que foram as cenas gravadas Lajeado e Encantado. Isso. Qual foram os locais? Qual foi o tempo de preparação? Falar um pouco aí dos bastidores de toda essa produção. Isso. A gente tem, além das cenas, né, a gente também tem a Clau e a Mimi, a Mirelle, que são duas haitianas que moram aqui em Lajeado, né, já há 6 anos. E, além disso, então, as cenas que a gente gravou, muitas nas ruas de Encantado, a gente tem o general ali, o Dessalines, cavalgando, a gente colocou ele para cavalgar no meio do centro de Encantado, então foi um burburinho que aconteceu na cidade. Muitas das ruas de lá. Aqui a gente gravou na Rádio Vision da Haiti, que é uma rádio organizada por haitianos, uma rádio online, que é muito bacana. E alguma coisa também ali no bairro Moinhos. Então a gente... É isso, a cidade de Encantado também é personagem da história, né? E quanto tempo vocês ficaram nessa produção? O filme ele foi concebido em 2020 ainda, nesse lugar de edital, que depois a gente pode falar um pouco do financiamento do filme. Foi rodado em 2021 e agora, então, depois dessa pós-produção com mixagem, né, gravação nos estúdios das músicas, a gente lança ele, então, no festival. Ao todo, uns 2 anos, né, de preparação. Seria a minha próxima pergunta. Como foi... e de onde saíram os recursos necessários para concretizar a produção? Isso, a gente que é do setor cultural, né, foi super impactado com a pandemia ali no ano de 2020, 2021, e o Congresso aprovou em 2020 a lei chamada Lei Aldir Blanc, que foi uma lei que disponibilizou os recursos que estavam aprisionados no Fundo Nacional de Cultura para todos os municípios do Brasil. Então a gente apresentou esse projeto a nível estadual, né? Foi um edital organizado pela Secretaria de Estado da Cultura e a gente foi aprovado nesse edital. Então, ao lado de outros projetos, né? Foram projetos de todo o estado, a gente conseguiu então esse financiamento e a partir disso então a gente garantiu, né, essa disponibilidade dos recursos para o interior, né? Uma coisa que eu sempre ressalto é que agora, entre os 100 obras escritas no Festival de Gramado, 17 foram selecionadas e apenas 2 no interior do estado. Então, uma das bandeiras que eu levanto, assim, é que a gente possa fazer cinema também no interior, né? Não só a capital, que os filmes tenham, né, diferentes sotaques, diferentes paisagens, né? Acho que a diversidade no cinema também caracteriza uma diversidade de público, né? Tu poder se reconhecer na tela é o grande trunfo do cinema, eu acho.
E Henrique, como foi chegar, então, participar do Festival de Cinema de Gramado, como a gente falava lá no início, é um dos mais renomados aí do Brasil, e também se vocês, em quais categorias vocês disputam prêmios? Isso, então agora a gente, no sábado tem essa disputa, no sábado e domingo e à noite ocorre a premiação. O festival ele premia melhor filme, conceitos estéticos e também técnicos. Então a gente tem de elenco, tem melhor montagem, melhor edição, melhor desenho de som, são 11 premiações que disputam o troféu Assembleia Legislativa, R$5.000 por categoria, e também a categoria de melhor filme recebe R$10.000. Então tem E qual é a tua expectativa em termos de premiação? Em qual categoria você acha que tem mais chances dessas? A gente tá muito feliz de ir lá com o pessoal, né? O elenco também vai estar participando, então a nossa principal celebração agora é poder estar já durante essa festa do festival, dividindo o palco também com a Alix, que é outro diretor e também é haitiano, está aqui no Brasil desde 2006. Então isso para nós já é uma grande vitória. Eu acho que se tiver algum prêmio, algum reconhecimento, sempre é válido, né? Mas a gente já está super feliz de estar dividindo esse momento tão especial do festival, né, e pra gente do filme, nessa estreia do filme, nessa janela tão importante. Mas não tem nenhum ali que vocês pensam aqui, a gente tem um pouquinho mais de chance? O meu chance. sonho é ganhar a melhor atriz pra Clau Brigil, né, que é uma atriz que inclusive fez um trabalho, eu conheci ela num trabalho que eles realizavam aqui em Lajado, uma série chamada Malaika, que tá no YouTube, e os haitianos mesmo realizavam essa série que já tem 20 episódios, gravados toda aqui na cidade, de forma independente, totalmente por conta. Uma produção super bem em níveis técnicos de atuação. E foi aí que eu conheci a Clau e vim, então, fazer esse filme aí com eles. Quer dizer que o elenco já tinha alguma experiência? Totalmente, assim, foi uma facilidade para quem estava dirigindo, no meu caso, assim. Mas são amadores? São, eles não trabalham profissionalmente com isso, né? Eles sim. têm trabalhos paralelos, mas Claro. em termos assim, de atuação, quem puder ver o filme lá em Lajado vai ver que eles vão estar equiparados aí aos elencos dos outros filmes. Então a gente tem esse trunfo com a Clau, que é o prêmio que eu mais desejo assim, pro filme. E como é que é a questão do idioma? Eles já falam bem o português? Na língua deles mesmo? Como é que foi feito o filme? Isso, o filme é todo em creole, ele é legendado em português, tem os brasileiros, né, que participam falam em português, mas isso é fundamental a participação do Alix, né, que é esse diretor haitiano que faz essa ponte entre os mundos, digamos assim, né, ele que tem todo esse conhecimento, essa bagagem, né, de ver na própria pele, né, o que é ser um imigrante, então ele tanto de pensar o roteiro, né, mas como também de sugerir atuações, né, então essa ponte é fundamental, esse trabalho em dupla meu e dele, né. Eu talvez pensando as características mais técnicas, né? Coisa assim, ele focado nessa conversa mesmo com esses imigrantes. E qual é a realidade do cinema no Haiti? Pois é, o Haiti ele vive uma situação muito complicada, né? Que na verdade o Haiti pagou um preço muito caro por essa independência da França, pagou uma dívida que atualmente foi revelada, né? De, se não me engano, 13 bilhões de dólares na época. Né, que inclusive foi meios para financiar a Torre Eiffel, olha só, uma história que a gente não conhece, e por essa independência custosa, ele vem pagando preço até hoje, né? Então a situação do Haiti é bem dramática e toda a iniciativa artística no Haiti é muito independente, né? Não se tem uma cadeia produtiva, né? Seja de cinema, seja de... Muitos artistas vivem no exterior, né? Vão tocar no Haiti, vão se apresentar no Haiti e fazem, né, uma ponte aérea ali, provavelmente na Flórida, onde muitos vivem, é muito perto ali do Caribe, mas o haitiano vive muito em diáspora, né? A maior população do Haiti está fora do país. A gente vê, até recentemente a gente fez uma reportagem de um casal de haitianos que caiu num golpe aqui em Lajeado. Conseguimos, né, recuperar o valor, mas a gente conversando e aproximando mais, a gente vê várias batalhas que eles enfrentam aqui, né, e contam que vêm buscar melhores condições de vida, mas daí chegam aqui, não entendem o idioma, tem que se inserir na sociedade, então é importante também, né, dar voz e vez a essas pessoas. Mas, Henrique, falar um pouco também da sua trajetória, você já falava aqui para nós, fora do ar, que reside em Porto Alegre, mas é de Encantado, já trabalhou com outras produções, falar um pouco também dessa sua história aí. Isso, eu saí de Encantado com 17 anos para cursar cinema na Unicinos, pela necessidade, né, das produções estarem muito centradas, né, na capital. Então, a gente busca hoje poder fazer cinema no interior, né? Então, é uma bandeira que a gente levanta. Trabalhei muito com produção e nessa parte de direção eu atuo especificamente dentro dessa pesquisa que eu realizo da diáspora haitiana, né?
Esse é o segundo filme nessa temática que eu realizo ao lado do Alix. Além disso, eu também trabalho nas frentes de cinema e educação, com projetos de oficinas, de formação de estudantes e professores, e também com difusão. Eu coordeno a Mostra Dentro, que é uma mostra que percorre municípios com menos de 15 mil habitantes, levando uma estrutura de cinema ao ar livre. Então a gente exibe filmes produzidos aqui no Rio Grande do Sul, que muitas vezes não chegam ao público, né? Tem esse gargalo na nossa cadeia audiovisual. Depois do Drapoá, que já é uma obra coroada de sucesso, já que foi selecionada para participar do Festival de Cinema de Gramado, já tem ideia do teu próximo trabalho? Pois é, então a gente agora está desenvolvendo um roteiro de longa-metragem. Né? Esse nosso próximo passo nessa trilogia aí de filmes. A gente tem esse anterior que também estreou em Gramado em 2018, mas agora então para 2023 a gente planeja tirar do papel um longa-metragem, um outro formato para conseguir alcançar outros públicos, outras janelas, né? Que é um formato que possibilita entrar num serviço de streaming, possibilita entrar numa grade de programação de TV que contempla, né, esse projeto de longa-metragem, que, para quem não sabe, longa-metragem são filmes a partir de 70 minutos, né? E curta-metragem são filmes de até 25 minutos. Então tem essa diferenciação assim, de formatos de cinema. E para quem quiser assistir o Drapoá, como faz? Pois é, agora a estreia então acontece agora dia 13 em Gramado, para quem estiver ali pela Serra, quiser dar um pulo lá, as entradas são gratuitas a partir de uma troca de alimento, né? E a gente vai estar até o final do ano fazendo uma carreira de festivais. Tem aqui o Festival de Santa Cruz, que a gente também escreveu, espera ser selecionado. Infelizmente, né, o de Lajeado, que tinha um festival aqui, a gente não sabe se vai acontecer. Mas depois disso a gente planeja também entrar nessa, né, no YouTube, fazer também sessões ao ar livre para a comunidade aqui de Lajeado Encantado. Então é divulgar nessas diferentes esferas. Como é que tá a programação lá em Gramado? O pessoal do elenco já tá lá? Vocês vão na sexta-feira? Como é que tá a organização? Isso, vai ser... O pessoal tá indo, então a gente vai estar com o elenco lá presente, parte da equipe técnica também. E aí a gente tá indo no sábado mesmo para a sessão. Domingo, então, ocorre a premiação à noite. E na segunda a gente faz uma celebração ali por lá, faz os contatos também, né? Que é uma janela super importante para apresentar novos projetos, né? São pessoas da área de todo o Brasil e América Latina que ficam presentes, então o grande momento do nosso setor está agora no festival, nessa edição tão emblemática que é de 50 anos. Né? Pra gente explicar o nome do filme, Drapoá, a bandeira, né? Você falava, tem alguma explicação, o porquê da escolha desse nome? Sim, o filme conta um pouco da história da bandeira do Haiti, né? Que o Haiti, em 1804, conquista a sua independência em cima da colonização francesa, né? O primeiro país, como eu comentei, a ser independente aqui da América Latina. E a história, né, conta que a bandeira do Haiti foi criada a partir da bandeira francesa. Os haitianos vencedores, né, da Revolução da Independência rasgam a bandeira francesa e tiram a parte branca do meio, né, que é simbolizando o colonizador, né, o homem branco que colonizava aquela ilha, que tinha a proporção de quase de 20% dos senhores, né, brancos, tinha a população negra de 80% escravizados. Então aquela insurgência ocorre e eles expulsam então os brancos e também expulsam o branco da bandeira e unificam a parte vermelha com a parte azul. A bandeira é muito forte para eles, é um símbolo muito forte, e eles celebram no dia 18 de maio o Dia da Bandeira Haitiana, que é a festa máxima, né, da cultura haitiana. Tem festas aqui no Vale, exato. Aqui na região tem a celebração à bandeira, né? Isso. Tivemos aqui no Parque Professor Teobaldo Dick, que é o símbolo máximo do Haiti. Uma grande festa. E Henrique, uma informação que talvez não tem, né? Porque não tem muito a ver com o filme, mas vocês têm algum levantamento de haitianos que vivem hoje no Vale do Taquari ou nesses municípios que vocês fizeram as filmagens? É uma estimativa assim muito difícil por essa mobilidade que eles têm, né? Agora, especialmente nos últimos anos, muitos haitianos saíram daqui, né? Foram para os Estados Unidos ou tentar o visto para a Europa. E hoje, inclusive conversando entre os haitianos, estima-se que, ao menos Encantado, tenham 800 habitantes. 800, só em Encantado? 800 imigrantes haitianos. Para uma cidade de 20 mil habitantes é considerável, né? Sim, é bastante gente. Uma comunidade muito forte Proporcionalmente, na região, um município que concentra a maior comunidade haitiana. Isso, e muito consolidada. Também ouvi hoje que eles estão comprando casas, né? Os filhos já são brasileiros, né? Sim. Então, é uma mudança na nossa sociedade que já está estabelecida e é fundamental assim existir essa integração, né? Das duas partes, né? Então acho que o filme vem nesse meio do caminho para a gente conhecer mais cada um dos lados e formar
né, uma sociedade mais plural, mais inclusiva, e a gente poder celebrar junto essa diversidade. É isso aí. Que bacana. Henrique, pra gente finalizar, então, fazer um convite aí pro pessoal, se quiser dar uma passadinha lá em Gramado ou depois em outros festivais para conseguir também conferir essa obra aí. Exato. Fica o convite, então, para quem estiver aí pela Serra, no dia 13, às 13h30, então, a estreia de Drapoá, na programação de curtas do 50º Festival de Cinema de Gramado. Fica o convite a todo mundo. Tá bom, obrigado pela sua presença aqui na Rádio Independente, pelas informações, parabéns pelo trabalho e sucesso. A gente vai ficar na torcida aí para vocês ganhar um prêmio a mais do que o estar participando do festival. Eu que agradeço. Esperamos voltar aqui, então, com um prêmio do festival. Fica combinado, então. Henrique Laude, ele que é produtor audiovisual, roteirista e diretor do curta Drapoá, a Bandeira. Esse filme produzido, então, aqui no Vale do Taquari, Encantado e Lajeado, participando de um dos maiores festivais aí do Brasil, o Festival de Cinema de Gramado, e aí concorrendo também a alguns prêmios, mas como o Henrique citou, né, já participar do Festival de Cinema de Gramado já é uma grande conquista. Esse tem a participação de 12 imigrantes haitianos e conta aí parte da história de um povo que adotou aqui o nosso Vale do Taquari como seu lar.